A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para este episódio foram retiradas de artigos de sites, portais e entre outros. Os links para cada uma das fontes estão na descrição do episódio. Qualquer informação errada, sintam-se livres para nos corrigir, que podemos fazer uma errata em um episódio futuro. Medo. Substantivo masculino. É o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou, que é o contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada. Receio. Todo mundo tem medo de algo. É uma emoção natural que sentimos diante de alguma coisa, alguma situação, interpretamos como uma ameaça. Muitas vezes, ele é visto como algo negativo. Mas mesmo o medo tem sua importância, pois esse reflexo instintivo também pode ser responsável por nos fazer parar diante de determinadas situações e avaliar os riscos para tomar decisões que sejam mais racionais e seguras. Mas e quando o medo passa dos limites? E quando o medo te paralisa e gera uma reação de pânico irracional, aí ele ganha outro nome: fobia. E acredite, tem gente por aí com fobia das mais diversas coisas. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque todo mundo já ouviu falar de aracnofobia e outros medos mais comuns. Mas nesse episódio a gente vai trazer fobias pra lá de curiosas. Então já fica o aviso de gatilho, caso você tenha algum medo que a gente vai abordar hoje escutando o episódio. Escute com cuidado. Olá, amigo! Olá, Juliano, como você está? Eu tô bem, e você? Eu tô bem tranquilo. Antes, assim, pré-episódio. Eu também. Porque, assim, eu já falar de medo, e eu tenho medo. Você tem muito medo? Amigo, eu sou uma pessoa que eu achava que eu não tinha medo. Mas quando eu fui crescendo, eu fui vendo que eu sou muito medroso, com muita coisa. E você é uma pessoa que tem medo? Nossa, demais, amigo. Eu sou medroso, assim, pra tudo, entendeu? Eu tenho que ir bem com calma. Eu sou tipo gato, sabe? Que você tem que ir assim, calma. Coloca o gato naquela situação, vê como ele reage, porque o gato pode sair correndo e nunca mais voltar. Eu sou um pouco medroso, sim. Eu tenho um pouco de medo de tudo. Eu também. Acho que mistura com um pouco de ansiedade, assim. Enfim, dá aquele tremorzinho no coração. Calma, vamos com calma, as coisas novas. Mas enfim, qual que é o seu maior medo, amigo? Olha, eu acho que o meu maior medo é de altura, assim, de cair de altura. Mas ele é um medo muito engraçado, tipo assim, se eu tô em uma montanha russa, às vezes me dá um gatilho errado, dá um gatilho de tipo assim, isso aqui vai cair, entendeu? Porque eu me sinto seguro, entendeu? Porque o braço tá solto, a perna tá solta, a intenção é que você sinta medo, né? Mas você não vai cair, né? A maior parte das montanhas russas não acontece nada. Mas assim, se eu tô numa escada e o corrimão é um pouco baixo, eu já fico assim, peraí, isso vai dar errado, não dá muito certo. Se a escada ela é vazada, sabe? É difícil. Se for grade, assim, que olha, é difícil pra mim também. Eu sou bem medroso. Se a escada não tiver corrimão, um beijo, eu não vou subir e descer nela. Talvez o meu medo seja mais de escada do que de altura. Eu tô pensando agora aqui, porque eu tenho medo sabe aquelas escadas que você só coloca, assim, apoia em algum lugar? Tipo escada de construção, escada que tem em casa. Essas eu não subo nem que você me pague, nem pra trocar uma lâmpada. Eu prefiro subir numa cadeira do que subir numa escada dessa. Chocado, agora eu tô me perguntando se tem um nome para medo de escadas sem corrimão. Eu não sei. Se não tem esse nome, por favor, alguém invente. Corrimãofobia. Corrimãofobia. Tá por aí. A gente pega o nome grego do corrimão, aí vai ficar tipo assim, espetaculofobia, uma coisa assim. Olha, eu tenho... Ultimamente eu tenho medos assim, de estourar uma guerra, medo do Bolsonaro continuar no poder, enfim, esses medos assim. Mas, se a gente for falar de fobia,
Eu tenho muita fobia de inseto. Eu sou um marmanjo de 30 anos que não sabe lidar com um insetinho. Eu juro, eu travo, eu fico com medo, eu quero correr, eu choro, eu tenho que pedir pro Dan aqui em casa sempre matar o bicho, e ele também não gosta muito de inseto, mas só que o meu é medo mesmo. Teve uma vez que a gente tava vendo TV, os dois, tava no escurinho assim, vendo TVzinha, esperando a pizza chegar, quando voa uma coisa preta assim da janela. E daí a gente, nossa, o que é aquilo? O que é isso? Daí a gente acende a luz, o Dan levanta, acende a luz, e ele vira pra mim e fala assim: Juliano, levanta e não olha para trás. E o que o Juliano fez? Automaticamente olhei para trás e tinha uma barata gigantesca. Gente, aquele dia eu não sei como eu não fui arrebatado para o céu, porque eu olhei aquilo, eu fiquei desespero. E o Dan também tem muito medo de barata, e daí ficou nós dois 2 horas pra matar a maldita barata. Ela ficou rondando a casa toda, a parede do quarto, daí a gente ia tentar matar ela, ela voava, até que ela foi no banheiro. E daí do banheiro ela ficou atrás da porta do banheiro, então a gente não conseguia entrar, porque a gente tava travado de medo. E daí a gente ficou batendo assim na porta, horrorizado. Porque até nessa situação, se você entrar, é você ser jogado no braço do capeta, né? Porque se fechou a porta, tá você e a barata dentro do banheiro. Exatamente. E daí, foi engraçado porque eu e o Dan, a gente combinou assim uma força-tarefa. Quando ela foi pra um cantinho, o Dan jogou um chinelo que acertou ela. E daí eu fui correndo, assim, ó, com o outro pra macetar. Tipo, a gente deixou ela tonta e eu macetei. Eu gritava assim, ó: morre, sua vagabunda! Porque, né, realmente passaram-se 2 horas a gente ali tentando matar ela. Foi bem traumático. E esse sou eu com insetos. Eu não suporto. Olha, isso... Eu entendo você 1.000.000%. Eu já tive mais medo de inseto. Agora eu pego um chinelo e falo assim: vem cá que você vai ver o tamanho que eu sou. E pá, eu mato o bicho. Mas eu já tive muito medo. Besouro, até hoje eu tenho um pouco de medo de besouro. Quando eu era pequeno, eu morava perto da minha casa tinha um rio. Então tinha muito inseto, né? Muito mosquito, tinha muita coisa. E no verão, tinha muito besouro. Tinha besouro, assim... famílias de besouros, sabe? Assim, 3, 4, 5 gerações de besouros juntas ali, uns 80 besouros juntos voando. Nossa, era horrível. E eles entram na roupa, né? Porque eles são é que assim, besouro, eles são inofensivos, sabe? Eles são besouros, cara, entendeu? Assim, não é pra se pegar também, dar beijo, porque eles são sujos. Mas assim, eles não vão fazer nada com você. Eles vão grudar em você e vai ser um saco. Mas eles param, eles grudam no cabelo, eles grudam na roupa, assim. E eles são bem... Eles têm umas garrinhas, sabe? Eles grudam mesmo. Tem que puxar, assim, pra tirar. Mas se a gente for pensar, em geral, os insetos são umas coisas muito minúsculas comparado com a gente. A gente não tem que ter medo, a gente tem que, tipo, colocar pra fora... Enfim, mas eu não consigo, eu travo, eu assim, ó, pá, não sei lidar. Voltando aqui a essa casa, que ela é um pouquinho abençoada, teve um dia, no meu aniversário esse ano, eu acordei, acho que eu contei isso pra você, mas vou contar agora para as pessoas que estão escutando nosso podcast, que eu levantei e olhei na parede, tinha uma aranha do tamanho da minha mão, assim, gigantesca. Aranha é perigoso, ela tem veneno, aí é outra história, pra mim já... E aquela é daquelas que pula, que tem veneno. Eu e o Dan, a gente ficou apavorado. A gente, de novo, travou, ficou horas pra saber o que fazer, e a gente simplesmente não conseguiu lidar. A gente ligou na portaria, porque o porteiro é super gente boa, ele veio matar a aranha, porque a gente não conseguia chegar perto. Eu filmei tudo isso, enfim, depois dei uma caixa de bombons para
por o porteiro, por ele enfrentar a aranha. E assim, eu sei que o certo é você colocar pra fora, tadinha. Eu sou vegano, gente. Aqui amo os animais, cara. Dos dois lados. Exato, eu amo os animais. Só que é um medo, assim, muito grande. Tipo, meu, como que eu vou enfrentar uma aranha do tamanho da minha mão? Não vou. A aracnofobia, eu acho que ela tem muita razão. Porque tem aranha que... Bom, aranha no Brasil mata, né? A aranha dá uma picadinha, dá uma inchada. Quando você vê, você tá perdendo membros já. Então tem que tomar cuidado mesmo, gente. Aranha, se não for aquelas aranhas tipo pernilongo, assim, ou mini aranha de jardim, que a gente sabe que não vai fazer nada. Se a aranha é um pouquinho grande, se é um pouquinho assustadora, vai com calma. Chama o porteiro, liga pro síndico. O meu pai, agora eu vou jogar aqui. Quando ele ouvir isso, vai ficar puta cara. Mas o meu pai, ele já chamou o bombeiro porque entrou um morcego lá em casa e a gente não sabia o que fazer. Claro, o morcego passa raiva, é todo o rolê, ele voa, ele é tipo um rato que voa. Então ele é um pouco maior, assim, ele é mais móvel, né? Mas mesmo assim, teve que chamar o bombeiro pra tirar. Aí eles pegaram e soltaram, né? Não mataram o morcego. Justo, eu acho que foi... Nossa, seu pai é super inteligente. Mas a gente tinha era tipo um porão, assim, um segundo andar. E a janela tava aberta lá em cima e ele entrou lá. Aí ele desceu pra casa, falou assim, tem mais coisa aqui, né? E desceu. Olá, vocês moram aqui? Olá, galera. Uhum. Pior que morcego, eu tenho muitas memórias também quando eu era criança, porque eu morava num prédio que tinha muito coqueiro. Nossa, acho que já entrou na minha casa mais 5, 6 vezes. E o meu pai sempre que tinha tirar. E eu lembro que a nossa cachorra ficava alucinada. E a gente sempre gritava pra ela, Crystal, olha o morceguinho! E ela ficava doida, mas eu morria de medo quando era criança, né? Aparecia aquele negócio voando, eu era criança, ficava morrendo de medo. Dá medo, você não vai virar o Batman, cara. O Batman não foi mordido por um morcego pra virar o Batman, né? O Batman, ele tinha uma herança muito gorda. Por isso que ele virou o Batman. Começamos por aí. Ele teve um trauma muito grande também. Traumas muito grandes entra no nosso tema. Porque fobias são mais que medinhos só. Eu vou jogar a primeira aqui. Vocês vão pirar nessa primeira já. Porque a gente já começa pulando com os dois pés na água. Você tem medo de alguma parte do teu corpo? Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Também não tenho. Não. Mas tem gente que tem medo do próprio corpo. E de partes específicas. Tipo um umbigo. Existe uma fobia comprovada. Essas fobias que a gente fala são fobias sérias mesmo. As pessoas têm e elas precisam de tratamento. Gente. Mas é que você vai... Umbigo. Você tem medo de umbigo? As pessoas têm medo do umbigo. Essa fobia se chama onfalofobia. As pessoas com essa fobia passam mal de verdade. Eu ver, tocar, até o próprio umbigo. Entendeu? Até o próprio umbigo as pessoas têm medo. Tem gente que fica tonta, tem náusea, vomita, tem acesso de raiva quando precisa enfrentar um umbigo. Enfrentar um umbigo, que frase. Imagina. Né? Aquele umbigo, ele vai me engolir. Ele vai abrir e vai me engolir. Assim, pra mim, é que assim, eu tento racionalizar as coisas. Por que será que começou esse medo? Será que é medo que, tipo, ali é muito perto do teu corpo, dentro do teu corpo? O que será que é? Será que é o formato que é assustador? Eu não consigo imaginar uma pessoa olhar pro seu próprio umbigo e... o que você vai... Qual que é o medo, né, do umbigo? Mas tem gente que tem esse medo. E como que essa pessoa lida? Será que ela vive tipo a Jade Picon, que coloca um esparadrapo no próprio umbigo? Ir pra praia, nem pensar. Acabou. Quantos umbigos tem na praia? E quando ela para pra pensar que existem 7 bilhões de umbigos, mais de 7 bilhões de umbigos, já tem 8 bilhões de umbigos no mundo, ela deve entrar em pânico, né? A possibilidade de você encontrar um umbigo é de 100%, porque você já tem um. A não ser que você tirou em alguma cirurgia, a possibilidade de você encontrar um umbigo é
de fato, então você vai encontrar um umbigo todos os dias. Deve ser difícil essa fobia. Quando você para, assim, pra pensar nas questões, você vê, não é tão fácil ter uma fobia de umbigo. Né? Não é um processo agradável. Não, é uma fobia complicada. Porque como é que você faz o tratamento? Calma. Olhe para a sua barriga. Devagar. Devagar. Lá tem um umbigo. E até nas questões de convívio social, assim. Essa pessoa, por exemplo, vai provar uma roupa na loja, ela tem que falar, olha, moça, eu tenho medo do meu umbigo. Eu vou levar um tempinho pra provar. Ela levanta a camiseta e dá um grito assim, ah! Eu tô imaginando a pessoa na Zara, sabe, levantando a camiseta, se assustando com o próprio umbigo. Bom, se a gente já começou bem, prepara que tem mais. A próxima fobia que a gente vai falar é a uranofobia. E essa fobia é de quem tem medo do céu. Só que esse céu não é o espaço celeste, atmosférico, cósmico, planetas. Não. A pessoa tem fobia do paraíso. Ou seja, o céu da vida após a morte. As pessoas com essa fobia têm medo de não serem dignas de irem para o céu depois que morrerem e entram em pânico ao encarar a ideia de morrer. Mas tem um adendo, né? Que essa uranofobia, ela é diferente da tanatofobia, que é o verdadeiro pânico de morrer, né? O tanatofobia é o medo de morrer. Mas a ideia de morrer de um jeito assim do nada, entendeu? Uma fobia de tipo assim, daqui 5 minutos eu posso morrer. Por, sei lá, um meteoro caiu no céu ou eu tive um problema no coração e eu morri. São duas coisas diferentes. Essa é da uranofobia, é o paraíso, né? Exatamente. Outra confusão é entre a uranofobia e a estigofobia. A estigofobia é o pavor de ir para o inferno. Eu sei que parece tudo a mesma coisa, e é claro que essas fobias podem vir em conjunto, sim, elas podem se relacionar, mas existe uma nuance que diferencia as duas. Quem tem só a uranofobia não tem medo de ir para o inferno, mas sim medo de não ir para o céu, entendeu? A rigor as coisas são um pouquinho diferentes. E para fechar a curiosidade, o nome do medo do céu enquanto espaço celeste é astrofobia. Muita gente que tem astrofobia se apavora especialmente com o céu noturno, de ver as luas e as estrelas. São várias fobias diferentes, né? Em um pacotinho só, um pacotinho delicioso de medos. E todas elas muito difíceis de viver. Assim, a pessoa que tem a uranofobia deve ficar o tempo todo: meu Deus, coloquei este garfo errado, eu não vou para o céu. Usei a roupa vermelha num dia que não pode, não vou para o céu. Deve ser muito chato viver com essa doença, com essa questão. Deve ser muito complicado. Todas são, né? Porque uma é você tem medo de você não entrar no céu, e aí tem o medo de ir pro inferno, que parece ser a mesma coisa, mas não são, porque você pode ter medo de não entrar no céu, mas tá ok, vou pro inferno, abraço capeta. Né? Ou você tem tipo assim, não, eu não quero abraçar o capeta, nem a pau, assim, nem que me paguem, nem que não vou abraçar o capeta. Só do fato da pessoa ficar pensando nisso, que caótico, porque fica o tempo todo com esse medo. E tipo, normalmente a gente é ensinado as coisas certas, as coisas erradas, tipo, não ferir o próximo, enfim. A gente não fica ligado no que é pecado, o que não é, o que vai pro inferno, o que não vai. A gente vive a nossa vida, a gente não comete crimes e tá de boa. Imagina esta pessoa. Exato, falando nisso eu vi uma lista, acho que no Twitter, ou foi em algum Instagram de meme que eu vi, que era a nova lista, foi atualizada a lista de pecados. Tipo assim, ficar muito no celular é um pecado, atualizaram. Fizeram um download novo ali, entraram no céu.com
baixaram a lista nova. Teve a WWDC do céu e eles... esses são os pecados 2022. Então, a gente tá falando, a gente tá caçoando, porque, assim, eu vi a lista e tinha umas coisas muito de nada a ver. Não lembro agora todos da lista. Nem lembro onde eu encontrei essa lista. E talvez no próximo episódio, se vocês estiverem aqui, essa lista apareça, eu procure essa lista e traga pra vocês como curiosidade. Se você souber aonde está essa lista, manda pra nós. Mas assim, eu tenho medo das pessoas criarem uranofobia, que é o medo de não ir pro céu, entendeu? Por fazerem aquelas coisas, porque a gente faz bastante coisa da lista atualizada. Putz, entrei numa call e esqueci de desligar meu microfone. Não vou pro céu. Em 2022 tá valendo esses, entendeu? Esses atualizados. 2023 a gente não sabe. Talvez possa ter, ser... Isso não é mais pecado, gente. Atualizamos. Outro medo, assim, curiosíssimo que eu achei desses que a gente falou é o da astrofobia, que é medo do céu. Imagine se é um céu muito... É uma astrofobia muito forte e a pessoa tem medo de qualquer céu. Ela sai de casa assim, ó. Meu Deus, não olha pra cima, não olha pra cima, não olha pra cima. O que é aquilo? O que é aquilo azul? Ela tem que ser com guarda-chuva. Exatamente, ela tem que andar com guarda-chuva. Tem que ir com guarda-chuva. Será que ela tem mais medo de chuva ainda, que é alguma coisa vindo do céu? E a pessoa já tem astrofobia. Fala assim, o céu está chegando perto de você agora. Ele está caindo. É muito complicado. E assim, pessoas que têm astrofobia, minha solidariedade, todas essas fobias, né? Solidariedade com vocês, porque não deve ser fácil viver com essas questões. E espero que vocês estejam tratando. Porque, né, a gente não merece passar por isso. Mas que é estranho, gente. São coisas muito raras, né? Você ter medo do céu. Eu acho que eu não tenho medo do céu, porque eu gosto muito do céu, das estrelas e tal. Eu acho muito bonito. Eu acho que eu amei essa frase. Eu acho que eu não tenho medo do céu. Eu não tinha reparado nisso, mas eu acho que eu também não tenho. É que eu nunca parei pra pensar, mas eu não tenho medo. O céu tá ali, entendeu? Na minha cabeça, o céu é o reflexo do mar. Eu acho que esse medo do céu vem muito da parte da imensidão que é o céu, né? A pessoa deve ficar um pouco apavorada com muita coisa que o céu é. Enfim. Esse medo, agora voltando, de ir pro céu ou não ir pro céu, me lembrou muito a série do The Good Place, que com certeza vai estar nos links do Luigi. Mas... imagina você estar no céu e daí você descobrir que você não está no céu. O seu medo se concretizou. Você está no bad place. Essa série, pra quem não sabe, se chama The Good Place. Ela tem no Netflix. Não é do Netflix, mas está no Netflix nesse momento. E é uma série muito legal. Ela começou em... Pera aí que eu vou puxar esse link já pra cá, porque vale a pena. The Good Place começou em 2016 e foi até 2020. A série acabou, tem 5 temporadas, que é a melhor coisa, porque fecha a história, e a história das 5 temporadas faz sentido. A primeira eu acho mais divertida, porque é quando você entra no universo do The Good Place. É uma série que um grupo de pessoas, elas morreram, foram pro céu, e isso é maravilhoso, entendeu? Tem uma Siri assistente, que ela aparece automaticamente na sua frente quando você chama ela, e ela faz qualquer coisa. Você pode pedir literalmente qualquer coisa. No céu, você quer um hambúrguer, eu quero uma casa incrível. E tudo no céu é feito para o seu gosto. Bem a ideia, assim, é uma comunidade, entendeu? Como se fosse um condomínio de casas, e as pessoas estão lá vivendo a eternidade. Cada casa é a sua casa preferida, você encontra sua alma gêmea, e é tudo lindo, maravilhoso. Porém, sempre tem um porém, né? As coisas começam a sair do eixo, porque a personagem principal, que é a da Kristen Bell, ela sabe que ela não deveria estar no céu, porque ela não era aquela pessoa, entendeu? Ela entrou no lugar de uma pessoa errada no céu. Tipo, um erro de logística, assim, foi entregue o pacote na casa errada, ela foi entregue no nome de uma pessoa diferente no céu, e ela deveria estar no inferno. E aí tudo começa a degringolar, começa a sair do eixo, e começa a quebrar o céu, porque não poderia estar acontecendo.
Eu não vou contar mais, porque é uma série que vale a pena você assistir. Os plot twists são divertidos, todos os atores são ótimos em comédia. E, cara, é uma série de comédia perfeita, que fala exatamente sobre isso. Se você é uma pessoa que tem uranofobia, ou tem tanatofobia... Não, perdão. Tem a estigofobia. A tanatofobia é o medo da morte, de você morrer do nada. A estigofobia, que é o pavor de ir pro inferno, é perfeito. É perfeito. Vocês têm que assistir essa série, tem no Netflix, vale cada episódio. Tem uns 50 minutos, acho, cada episódio. 30? É 50, né? Eu não lembro se era 50 ou 30, mas assim, vale muito a pena. Vão assistir, por favor. Essa série é uma das melhores séries que já aconteceram na televisão. Ganhou vários prêmios também. Se vocês gostam de prêmio, essa recebeu bastante prêmio e é de comédia, viu? Vale muito a pena. Tem outras várias fobias, né? Uma fobia que eu não tenho certeza, eu acho que o Juliano não tem também, que é o medo de dormir. Se chama somnifobia. A somnifobia, ela ataca quando a pessoa acha que algo muito ruim vai acontecer quando ou enquanto ela estiver dormindo. Entende? Com outra pessoa ou com ela mesma. Ou ela tem medo de dormir e alguma coisa muito ruim acontecer. Isso é um medo comum, é o medo de você dormir, sei lá, minha mãe sempre teve isso, meus pais sempre falam, nossa, eu tenho medo de dormir e não saber que vocês estão dormindo tranquilo, entendeu? Tipo assim, se saíram numa festa, minha mãe ficava preocupada, aí ela não sabia se ela dormia, ela passou disso depois dos 20 e poucos anos, assim, que os filhos já saíram de casa, aí ela foi perdendo esse hábito, mas ela sempre falou que, sempre quando ela vai dormir, ela fica pensando, será que estão bem, será que não estão bem? Porém, calma. Mas essa fobia ela é muito forte. Imagina alguém que está com a agenda de sono péssima por causa de pesadelo. E ela não consegue dormir, ela tem medo de dormir. E tem alguém que sofre com a paralisia do sono, por exemplo. Tem medo de dormir e ter paralisia do sono. Pode ser uma somnifobia. Tem vários pratos cheios para somnifobia se instalar. Né? Às vezes... E do lado oposto... Às vezes não tem nada de às vezes... Do lado oposto tem a optofobia, que é a pessoa que morre de medo de abrir os olhos ao acordar, tem medo de abrir o olho. Então, de um lado tem a pessoa que morre de medo de ir dormir, e do outro lado tem a optofobia, que é a pessoa que morre de medo de ir acordar. Acordar talvez seja a gente gosta de dormir um pouco mais, assim. Eu não tenho medo. Eu espero que a gente não esteja dando medo a ninguém. Tipo, que você não desenvolva um medo de acordar e ter algo horrível do seu lado e daí você comece a ter a optofobia, ou que você tenha medo do sono, porque são medos, né, complicados. Mas são dois medos que, assim, o medo de dormir eu definitivamente não tenho. Eu consigo dormir em qualquer cantinho bem de boa, tranquilo. Já o medo da optofobia, às vezes eu fico pensando, putz, não queria acordar pra ir trabalhar e fazer as coisas da vida. Eu queria continuar aqui uns 5 minutinhos a mais. Será que eu tenho um grau de optofobia? Será que todos nós temos? Eu acho que é algo a gente discutir. O Brasil me deu optofobia. Sabe aquela piada que o Brasil me dá, não sei o que? Então, eu não chego a ter medo de ter optofobia, medo de abrir o olho, assim, medo de acordar. Eu gosto do momento de acordar também. Mas não preciso acordar, né, cedo todo o tempo inteiro. A gente gosta de dormir. É tão gostoso quando é sábado, domingo, assim, que você acorda e não tem nada pra fazer. Aí, nossa, você abre o olho tranquilo. Não tem uma responsabilidade batendo na porta. Bom, a nossa próxima fobia, ela é muito rara, mas eu garanto, ela existe, a gente pesquisou. A turofobia, que eu aposto que vocês não devem ter ideia do que é, mas sim, é o medo do queijo. Queijo. Geralmente, ela vem com uma experiência traumática envolvendo o queijo.
No esforço para entender essa fobia, a gente até consegue imaginar alguém que passou muito mal depois de comer queijo. Vai que alguém é alérgico à lactose ou às proteínas dos laticínios. Ou sabe alguém que engasgou, mas que é um medo muito diferentão. Isso é. E, olha, eu até consigo entender pessoas que engasgaram. Vai aquele negócio que puxa e não vai, não acaba. Daí ela começou a ter medo de comer e puxar o queijo ali, né? Daí ela tem a turofobia. E faz até um sentido e tal, de engasgar, mas, né, dá pra superar esse medo. Dá. Vale a pena superar esse medo. Que queijo, pra mim, eu acho incrível o queijo. A ideia do queijo do leite, não o queijo vegano, porque cada queijo vegano tem um jeito, mas eu sei que não é muito diferente também. Você pega o leite, você deixa, conscientemente, você deixa o leite estragar de uma forma controlada e depois você come aquilo. E é maravilhoso. É doido e é tão perfeito. Eu falo assim, cara, quem descobriu a receita do queijo é uma pessoa que fez um bem pra humanidade que ela não sabe. Quantas fomes essa pessoa não matou porque ela deixou o leite estragar? Exatamente. Como foi este processo? Como foi esse processo, sabe? Porque assim, cara, se você vê hoje, queijo eu acho que é uma das coisas mais comuns na culinária, assim, básica, né? Tipo, a culinária do dia a dia, eu digo. O pão de queijo. Ó, vamos listar coisas que essa pessoa que tem turofobia tá perdendo? Pão de queijo, a pizza, uma mussarelinha, risoto, crepe, sabe aqueles crepe que a gente compra de palitinho? Sabe, com queijo. Nossa, bolinha de queijo, cara. Nossa, bolinha de queijo. É queijo com massa e frito, é perfeito. É o auge da culinária. Ó, mas se você tá com esse medo e quer comer queijo, coma um queijo vegano, que geralmente ele não estica, então você não vai engasgar. E ainda assim é muito gostoso. Enfim, estou aqui vegano pra provar, eu amo queijos veganos. Uma vez eu comprei um queijo de castanha de caju. Que foi assim... Foi uma das coisas mais impressionantes. Me vendeu a ideia do queijo vegano, foi o queijo de castanha de caju. Eu dei uma mordida e falei... Gente, isso aqui é muito gostoso. Eu quero fazer vários sanduíches, que os põe na pizza, põe tudo. As pessoas têm uma ideia de que a comida vegana é tipo assim, uma comida sem graça. Gente, vocês não têm ideia. As coisas. Feijoada de jaca. É tudo. É muito gostoso. Ai, eu amo. Mas enfim, amigo. Qual é a nossa próxima fobia? A nossa próxima fobia é um outro medo que a gente não tem aqui. Nem eu, nem o Juliano. Acho que uma boa parte do mundo não tem. Que é a crimatofobia. Você pensa o quê? Não é isso que você está pensando. É medo de dinheiro, gente. É o medo irracional do dinheiro. Essas pessoas, elas geralmente têm um medo do poder que o dinheiro tem de corromper. É uma coisa mais complexa. Elas também podem ter passado por alguma experiência traumática envolvendo o dinheiro, como golpes, falências, né? Quantas coisas traumáticas a gente pode ter com dinheiro, né? Vamos ser sinceros. Aquele e-mail que chega, uma mensagem que chega que não tem dinheiro na conta, sabe? Que tá abaixo de não sei quanto. Crimatofóbicos, eles podem ter dificuldades de realizar tarefas simples, e é aí que mora o perigo. Ele não consegue ir no supermercado, porque envolve dinheiro, tem que pagar as compras. Não consegue ir no banco, né? Imagina, o banco deve ser o lugar mais amedrontador que tem. E detalhe, não é o medo de tocar no dinheiro por ser sujo, nem nada. Isso é fobia de germes, que é germifobia. O crematofóbico, ele tem pavor de lidar com a grana e fazer movimentações financeiras de qualquer tipo. Então, eu entendo o medo, porque às vezes você fala assim, putz, você tá movimentando, quando você vai no aplicativo, assim, pra trocar, né? E Não, é isso que eu ia falar. Essa mais perto de mim, talvez. Porque às vezes eu tenho medo de perder meu dinheirinho, mas eu não tenho medo do dinheiro. Inclusive, dinheiro, venha para mim. Se você quiser me corromper, o poder do dinheiro, pode me corromper. Taylor Swift? Taylor. Cadê a Taylor?
Não, tá lá, se eu olhar pra cima, você vê a Taylor indo de jatinho pra pegar o café dela no Starbucks. Eu amo esse meme. Exatamente. Tipo, eu amo esse meme que ela tem tanto dinheiro, que ela usa tanto jatinho que fica indo e voltando. O dinheiro pode me corromper desta maneira. Não tenho esse medo. Mas é... Vamos fazer um mantra, vai lá. Mantra para chamar o dinheiro. Mas Feio. Espero, por favor. Mas essa crematofobia, eu acho que é a fobia que mais deve ser difícil da pessoa conviver num sistema capitalista. Porque tudo envolve dinheiro. Gente, daqui a pouco até respirar vai valer dinheiro, entendeu? Então é uma fobia que deve dificultar muito a vida dessa pessoa. Eu acredito que essa pessoa viva na paz, isolada, vivendo da terra, das coisas que a natureza pode dar, porque senão ela vai estar bem encrencada. Normalmente esse tipo de pessoa, estou pensando aqui como essa pessoa pode viver numa sociedade assim, sem tratamento. Ela provavelmente deve estar com algum familiar fazendo esses processos para ela, ou alguém, outra pessoa que faz, ajuda essa pessoa a fazer, vai no banco, compra e etc. Mas deve ser muito difícil você funcionar mesmo com essa fobia. Pensando assim, praticamente, você acordou e tem essa fobia, é complicado, né? Espero que as pessoas que tenham crematofobia, ou se você está ouvindo e se identificou, fala com um psicólogo, médico, talvez a pessoa vai falar assim, tem um tratamento muito fácil, tarará, tarará, e a gente vai mudando, gente. Então, vamos lá, não é pra gente ficar também criando, eu sei que eu conheço, deve ter alguma fobia de criar fobias na cabeça. Porque eu tenho medo de criar novos medos na minha cabeça. Bom, gente, eu já vou pedir desculpa, porque a nossa próxima fobia eu não vou conseguir pronunciar de forma correta. Porque olha essa palavra. Hipopótamo monstro Não, vou até repetir. Hipopótamo monstro esquipedaliofobia. Não. Depois disso... Tenta, amigo, tenta, por favor. É bem complicada. Eu vou tentar. Hipopótamo monstro esquipedaliofobia. Deu? Muito melhor do que eu. Nossa. Mas foi difícil, porque o hipopótamo monstro, ele é... Porque o hipopótamo, mas aqui não, hipopótamo monstro é junto. Eu acho isso que dá uma confundida também. Assim, gente, complexa. E daí ainda vem o fim, esse esquipedaliofobia. Nossa, enfim, complexo. Bom, quem tem essa fobia pode nem dizer o nome do problema que tem. Porque a hipopótamo monstro esquilofobia é o medo irracional de pronunciar palavras longas e complexas. Geralmente, por trás disso tem uma pessoa tímida que tem medo de ser ridicularizada se errar a pronúncia. E desculpa, pessoa, eu ri dessa. Porque deve ser muito difícil, você deve ficar contando as palavras na tua cabeça e você não pode nem falar o que você tem. É muita ironia o nome dessa doença ser cumprida, né? O médico que criou o nome dessa falou assim, eu vou fazer essa pessoa... Porque talvez esteja até o começo do tratamento, né? Você já joga a pessoa ali no medo. Pra tratar. Sim, pra tratar, porque se o nome... Gente, deve ter o quê? Umas 15 letras, mais. Muito mais. Não, com certeza, muito mais. É muita letra, gente. É muita letra. E, assim, tem momentos que eu tô aqui gravando esse podcast que eu acho que eu tenho esse medo. Porque às vezes no roteiro vem uma palavra muito grande ou alguma coisa muito diferente que eu sei que eu vou ter dificuldade de pronunciar. Mas, enfim, minha solidariedade para pessoas que têm hipopótamo monstro esquilofobia. A gente entende. Na hora que você tá aqui gravando, que tá rodando a coisa e tá ali o nome estranho, você dá um medinho. Não quer errar, né? Ninguém quer sair de trouxa. Mas assim, gente,
Começa com paralelepípedo, né? Se fala, pra quem tem essa fobia. Aí você passa pra palavra mais longa, aí você vai passando pra uma palavra mais longa, papibaquígrafo, trava-línguas. Eu acho que você consegue. Mas, gente, essa nova essa é difícil no Brasil, né? Vamos ser sinceros. Medo de beijar. Tão bom dar uns beijos. Existe. Se chama filemafobia. As pessoas filemafóbicas passam mal de verdade diante da possibilidade de ter que beijar alguém. Elas podem até sentir tremedeira, enjoo, boca seca na hora de beijar. Que triste, né? Beijar é muito bom. Todo mundo deveria beijar. Mas eu entendo. Não, imagina se essa pessoa recebe um beijo de alguém que não saiba que ela tem a filemafobia, e daí a pessoa vomita, passa mal, tudo por conta de um beijo. Exato, tá na balada, a pessoa vai lá, tá bêbada, opa, roubou um beijo, achou que podia, não podia, e aí estragou tudo. O convívio social dessa pessoa deve ser muito complicado. No Brasil, ainda mais que as festas e as baladas tem muita pegação. Será que ela tem medo de ver as outras pessoas beijando também? Acho que daí... Será? Pode ser muito extremo o medo dela. Pode ser. Pode dar gatilho. Pode dar gatilho. O beijo ou o medo? Porque às vezes o beijo, às vezes até pra quem não tem, você vê, às vezes você sai, vê uma pessoa beijando, aí você fala, essa pessoa está beijando ou é um ataque zumbi e ela tá comendo a cara da outra pessoa? Às vezes a gente não sabe. Exatamente. São medos dos jovens em 2022, são esses, gente. Imagina, medo de beijar, medo da pessoa engolir uma outra, uma língua aqui, a outra lá. E peço perdão se a gente deu algum gatilho. Pessoa que tem filemafobia. Você já ouviu falar a aizotrofobia? Difícil de falar também. Esse é o medo irracional de olhar seu próprio reflexo no espelho. O fundamento desse medo não é exatamente pela pessoa se enxergar e se achar muito feia. O ponto-chave dessa fobia é o medo do sobrenatural, tipo ver fantasmas e espíritos nos reflexos e coisa desse tipo. A gente conhece várias histórias que alimentam a ideia de que reflexo é uma espécie de portal sobrenatural, como a Maria Sangrenta e entre outras. É aquele famoso medo de você abrir o armáriozinho, pegou a escova, fechou e tem algo atrás. Isso aí a gente tem que agradecer também. Assim, espelhos existem há muito tempo, mas os filmes de terror, eles deram essa fechada da porta ali, o bicho atrás, é difícil. Com certeza. Esse medo foi fabricado pelo cinema. Assim, 100%. Eu fico pensando se chega num extremo da pessoa não conseguir olhar nenhum tipo de reflexo. Ela passa pelo espelho tapando o olhinho, assim, sabe? Porque ela não quer ver nada. Difícil. Pois é, porque muita coisa faz reflexo. Exato. Ela tá na porta espelhada ali. Exato. Eu confesso que quando eu era criança eu tinha um pouquinho desse medo, principalmente quando eu terminava de assistir filme de terror na praia, com os primos, tudo. Eu sempre ficava com medo. Meu Deus, reflexos. Tinha esse temor. Eu imagino, né? Você tá na criança, assiste o filme, você nunca parou pra pensar que quando você olha no espelho ou outra pessoa pode estar te assistindo. Isso dá medo. Ainda mais assim, pra mim a cena clássica da pessoa, sabe, tá lavando o rosto, aí ela levanta, se olha no espelho e tem alguém atrás. Pra mim isso é clássico. Eu me assusto às vezes, porque aqui em casa a porta do banheiro fica aberta às vezes pra cá, né? E aí você consegue ver, assim, o espelho tá direto na porta. Então você passa e às vezes você vê de longe você. Aí eu me assusto às vezes, porque eu falo, meu Deus, uma pessoa. Não. Aí eu vou lá e fecho a porta do banheiro, porque eu me assusto com o meu próprio reflexo. Gente, isso é real, eu entendo esse medo do espelho. Eu acho que é bem mais fundado do que, por exemplo, o medo do umbigo.
desculpa pessoas que têm medo do umbigo, mas em questão de naturalidade de medo, eu acho o espelho bem mais normal. Eu acho que é comum, assim, se assustar com um reflexo. Nossa, eu ia me assustar o tempo todo. Mas, né, vamos desse jeito, não dá. E além do nome, eu vou tentar. Aisoptrofobia. Já é complicado. Eu não sei por que eles complicam esses nomes de medo. Porque podia ser muito espelhofobia, reflexofobia, qualquer coisa desse tipo. Mas, né, aisoptrofobia. A próxima... É isso que eu ia falar. Os dois, assim, a gente vai falar de uma coisa... Esse, gente, vocês não têm ideia. Juro, eu treinei antes. Eu peguei o roteiro, eu li, eu falei, gente... isso aqui é mais uma prova que o Juliano tem hipopotomonstro esquipedaliofobia. Porque ele deixou pra mim. Gente, essa fobia se chama hexacosioi, hexaconta hexafobia. Quantos hexa? Não é o medo de que o Brasil não seja hexa esse ano. Mesmo que a gente tenha esse medo que o Brasil não seja hexa. E aí a gente vai perder as 5 estrelas. Eu tô com medo, tem gente que já tem 4. Mas enfim, é o pavor do número 666. Eu vou tentar, vamos lá. Hexacosioi, hexiconta, hexafobia. Hexacosioi, hexaconta, hexafobia. Ó lá, viu? Foi, mas é porque eu escutei você falar antes. Tá, mas falando nessa fobia, eu treinei mesmo, porque eu olhei e falei assim, não pode ser. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei... Eu pesquisei até essa questão da aisoptrofobia ali. Eu descobri, porque eu comecei a ler as fobias e falei assim, vou entrar no Google, né? E vou pedir pro Google me falar pra eu saber como fala, porque às vezes tem uma coisa muda. E quando ele falou aisoptrofobia, eu falei assim, não, eu vou ter que colocar um adendo, porque eu ia ler isoptrofobia. E não era. Porque vem do alemão, alguma coisa assim. Essa fobia, ela se baseia na associação que as pessoas fazem entre o número e o coisa ruim. Entendeu? O diabo em si. As pessoas com esse diagnóstico, elas evitam tudo com esse número. Elas não entram em lugares que tem esse endereço, linhas de ônibus com esse nome, metrô. Assim, é hardcore, entendeu? Ela evita tudo que seja 666, porque ela tem medo que se bater ali vai ficar associado ao diabo, ao Lúcifer, ao anjo caído. Eu não sei qual que é o termo que as pessoas gostam de falar. Eu sei que cada um tem uma fala, né? Mas assim, essas são outras fobias macabras, assim, quando a gente fala uma coisa meio, né, inferno e tal, demônios. Tem a espectrofobia, que é medo de espíritos e fantasmas, que eu acho que isso é bem comum até, a espectrofobia. Eu tive muito disso, né? Obrigado cinema, novamente, trazendo traumas das crianças. Eu tinha isso porque eu assistia Exorcismo da Emily Rose, Atividade Paranormal, aí eu tinha medo. E voltando no assunto de pecados, que a gente já falou, pecatofobia, que é o medo de pecar e consequentemente ser punido por isso, que não é o medo de ir pro inferno. O medo de não entrar no céu, é de ser punido pelos seus pecados. Exato, são coisas muito complexas. E também tem que é não menos curioso, que a gente vai trazer, que é a hierofobia, que é o medo de símbolos religiosos e objetos sagrados, tipo padres, cruzes, água benta, freiras. Eu entendo, por filmes também, né, usam muito essas coisas e aí tem muita gente que liga os símbolos religiosos com exorcismos e etc. Mas assim, gente, eles são legais, tá? Não todos, que a gente sabe que tem exceções. Eu só conheci padres e freiras legais. Eu quase não conheci padres e freiras na minha vida, mas acredito em você, amigo. Mas, né, tem muitos que não são. Só que eu acho muito engraçado que essa é uma pessoa que tem medo de religião, basicamente. Assim, ela não entra perto de igreja, padre passa perto, ela deve atravessar a rua.
deve travar quando vê algum símbolo religioso e deve ser muito curioso isso. Imagina o padre encarando a pessoa com medo dele, assim, tipo, amada. E ele pensando, sei lá, o que será? O que está acontecendo? Que normalmente o padre, ele tá no rolê do dia dele, gente. O padre vai, sei lá, vai no banco, vai fazer mercado, ele vai, entendeu? Vai dar missa em algum lugar, tá voltando pra casa. É normal, gente. Né? Ele não deve entender nada, coitado. Exato. E o padre e as freirinhas, porque sempre tem aquele grupo de formiguinhas que são freiras andando juntas. Sempre tem várias, sempre vejo. A pessoa deve morrer de medo, assim, de passar perto delas. E as freiras ali, ó, de boas, andando. Estão falando da novela, gente. Estão falando de qualquer outra coisa. Quem tem medo disso, respira fundo. Nossa, se for falar, vão ser pessoas ótimas. E, tipo, por exemplo, o medo da água benta. Imagina, a pessoa deve se apavorar quando a água benta toca perto delas, enfim. Mas não, gente, no máximo é só uma aguinha. Grande chance de só uma aguinha também, mas enfim. Aí a gente entra numa questão de religião. Exato. Se você acredita, essa água benta pode fazer muito bem pra você. Se você não acredita, vai ser uma água. E ela vai fazer bem porque ela vai te hidratar. Ou você vai engasgar, mas aí hoje a gente já vai trazer o queijo aí de volta, medo de engasgar. Vamos evitar. É muito fácil ter medo das coisas. A gente percebeu, né? Nesse episódio a gente descobriu que é fácil ter medo de qualquer coisa. Bom, a gente, enfim, passou o episódio todo falando de fobias curiosas. Mas resta saber, como que faz para curar dessas fobias? Vamos começar falando o óbvio, mas que muita gente esquece. O diagnóstico de uma fobia deve ser feito por um profissional especializado, como um psiquiatra ou um psicólogo, até para ser identificado o tratamento mais adequado. Então não é para recorrer ao Google porque ele não é doutor. Se você sente um medo que foge ao racional e causa sintomas fortes como suor, vertigem, tontura, calafrio, diarreia, dificuldade de respirar e coisas desse tipo, procure um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Estamos falando de ajuda especializada, porque saúde, inclusive a mental, é coisa séria. Exatamente. Mas com o diagnóstico feito, os tratamentos mais comuns, se vocês querem saber, são a terapia cognitivo-comportamental, que pode ou não ser acompanhada de uso de medicamentos prescritos, e também a terapia de exposição. A terapia de exposição, como já diz o nome, se baseia na exposição controlada, né, do paciente com o elemento da fobia. Seja ele o umbigo, seja ele o céu, seja ele um padre, seja ele uma aranha, um espelho, o que for. Aos pouquinhos você vai à exposição, você toca ali, vê que não faz nada. Entendeu? Encosta num besouro, você vê que o besouro vai fazer o quê? E vai sair correndo, porque ele vai estar com mais medo que você. Então, uma curiosidade, por exemplo, a uranofobia, que a gente falou mais cedo, que é o medo de morrer e não ir pro céu, é uma das fobias mais difíceis de serem tratadas. Por motivos óbvios, né? Você não consegue matar uma pessoa, mandar ela pro céu e trazer ela de volta e falar assim, viu como não vai acontecer nada? Não consegue fazer isso. Então, nesses casos, a terapia cognitivo-comportamental já ajuda bastante. Para quem não sabe, a cognitivo-comportamental vai fazer você pensar outras ideias, fazer você agir de outras formas e tentar lidar com esse medo e fazer esse medo diminuir ou sumir, né? Se tudo der certo. Curar uma fobia é importante, porque muitas delas afetam profundamente a qualidade de vida das pessoas. Tipo os crematofóbicos, que a gente trouxe aqui, que não conseguem realizar simples transações financeiras. Outro exemplo, gente que tem fobia de cores, a xantofobia, que é o medo da cor amarelo. E tudo que tem essa cor. Imagina, você não consegue visitar lugares que tem essa cor. O pânico de interagir com pessoas que estejam usando essa cor. E tem gente que até reduz a sua exposição à luz solar, porque a luz do sol é dourada e amarelada. Então o processo terapêutico para a cura de fobias é importantíssimo, para que as pessoas com todos esses tipos de problemas possam viver uma vida com o máximo de tranquilidade e autonomia possível. E eu sei que a gente aqui falou
tem fobias muito curiosas, que até trazem algum tipo de questionamento, a gente fica pensando, mas toda fobia é válida. Se você tem a sua fobia, vá procurar um tratamento, porque é muito melhor você viver sem ela. E você entender o porquê você tem esse medo e tratar isso. Então, vá tratar sua fobia. Gente, falando em medo, onde que a gente mais expõe medo se não em filme, né? Filme de drama, tem medos. Filmes de comédia, a gente lida com medos. A gente lida com medos o tempo inteiro. Só que esses medos que a gente falou aqui no podcast foram bem difíceis de achar filmes, né? Por ser tão específicos. Então eu fui fazendo assim. Eu fui fazendo um comparativo. Assim, esse medo parece com esse... Tem similaridade, então vamos falar deles. Chegou o momento, aquele quentinho que a gente finaliza o podcast, que são os links externos do Luigi. Que ele vai trazer aqui filmes, séries, enfim, coisas para você continuar com o tema do podcast. Estou muito curioso para saber o medo de umbigo, amigo. Você tem alguma coisa? Eu trouxe, o primeiro que eu trouxe, porque o medo do umbigo para mim é o mais insano de todos. O medo de umbigo é muito difícil de achar, né? Então o que eu trouxe? Eu trouxe o terror carnal. O que é terror carnal? É o medo do próprio corpo, né? Da dismorfia. Os anos 80 teve muito prostéticos de silicone. A gente fez muito monstro com rosto torto e não sei o que, né? Todo vilão de filme de terror tem um rosto desfigurado, um corpo que não sobreviveria naquele formato. Lord Voldemort sem nariz, né? É um certo terror carnal ali que você coloca. A pessoa não tem o nariz, que é uma parte do teu rosto, né? Que é tão assustador. Gente, tem muito filme. Tem muito filme. Eu vou começar em 2022. Se vocês gostam de filme novo, porque eu só ponho filme antigo aqui. Filme novo, Crimes of the Future. Crimes do Futuro, né? É um filme que tá aí pra lançar. Não saiu nos cinemas direito ainda. Eu acho que saiu aqui, não lembro. Acho que não saiu ainda. Saiu, eu acho que eu não assisti. Enfim, Crimes do Futuro é um filme que fala muito disso. Sobre pessoas que começam a melhorar o corpo, né? Melhorar biologicamente, fazer outros implantes. E a gente consegue trocar todos os se passa no futuro. É uma ficção científica que você consegue trocar os órgãos do corpo. Você consegue viver... Nossa, por quantos anos? Então, assim, é um filme que toca nesse assunto de terror carnal. A gente tem... esse eu adoro, de 2009, gente. Vocês conhecem a Centopeia Humana? Gente, esse filme é perfeito. Que é um filme de terror. Assim, gente, é um terror bem que se chama de trash, sabe? Um terror, assim, que você não pensa muito. Centopeia Humana, eles costuram, cara, você conhece as pessoas e eles costuram a boca no ânus. E aí eles fazem uma centopeia. Olha só como o ser humano tem ideias perversas. É um filme só sobre isso, gente. É um terror carnal, um terror que, né, costurar a boca na outra pessoa. Tem o Alien, de 1984, se eu não me engano, Alien... Todos os aliens. O alien sai do corpo da pessoa, né? Ele tem um bicho dentro do corpo e ele arranca. Tem uma cena que ele explode, né? É bem nojento. É o terror carnal, né? Frankenstein, de 1818. Se você fala que é só filme que eu trago, tem livro também. Em 1818 tem vários filmes. Gente, Frankenstein é um filme sobre terror carnal. Você monta uma pessoa de partes de corpos mortos e dá um choque elétrico, ela ganha vida. Quem é essa pessoa? Quem é Sr. Frankenstein? É um pedaço de um monte de gente. Exato. Outro filme que é ótimo, de 2009, um clássico cult, Garota Infernal. Incrível, com a Megan Fox. Gente, vocês têm que assistir também. O filme, ela se transforma em um demônio. Vocês já podem jogar um medo de demônio ali, que eles já usaram. Mas ela literalmente come outras pessoas. Entendeu? Ela
pega a boca dela, que tá cheia de dente bem espinhoso, e ela arranca o pedaço. E aí, por ela ser a Megan Fox nesse filme, e tem toda a ideia disso, ela é a garota mais bonita do colégio. E ela come todos os garotos do colégio, inclusive os namorados das amigas. É muito divertido esse filme. É bem trash também, mas é muito legal. Tem um final bem inesperado. E eu acho legal. É um filme bem divertido. Eu amo Jennifer's Body também. Eu acho que é um filme de terror, assim, muito anos 2000, mas é muito divertido. Enfim, que se você gosta de um pouquinho... Nem é tão terror, assim. É um pouquinho, dá um sustinho ou outro, mas é muito divertido. Assistam. É mais ação do que terror, mas como a pessoa come a outra, é terror, né? Você não vê isso no filme de ação, a pessoa mordendo a outra, arrancando o pescoço, né? Um pouco... Aí fica terror. Tem temas de terror, gente, mas eles não vão te assustar. Tem filmes de terror que não te assustam. E também tem o clássico dos clássicos dos clássicos do terror carnal de 2004, que é Jogos Mortais, que é um hit do terror. E Jogos Mortais é de pura tortura, né? Se você não gosta de cenas fortes e membros decapitados, Jogos Mortais não é pra você, tá? Vá pensando, Jogos Mortais é um filme bem, assim, não dá pra assistir comendo. Não dá pra assistir, te dá um pouco de nojo, de ânsia. A ideia é bem isso, é que seja bem... Tem vários erros em Jogos Mortais e coisas que não envelheceram bem também, se a gente esquece. Tem muito preconceito, tem muita xenofobia que jogam ali, que tá jogado e a gente não discutia naquela época. A gente já discutiu e agora se você assiste... Então, vá sabendo que é um filme forte, que vai te embrulhar o estômago. Eu vou pular agora do terror carnal pro medo de não ir pro céu e pro inferno. A gente falou de The Good Place, né? Mas tem um filme que é todo sobre o medo de ser amaldiçoada e ir para o inferno, que se chama Arraste-me para o Inferno, do Sam Raimi. Gente, Drag Me to Hell, de 2009... É um filme só sobre isso. Tem bastante jump scare, então você vai se assustar. Tem susto que você vai se assustar e você falar, eu me assustei com isso. Sim, você se assustou com isso. Ele tem um pouco de comédia no filme. Ele te assusta e ele fala... Só que é um filme, eu acho, bem legal. É a história de uma mulher que tá num banco, e aí vem uma senhora cigana, e ela não consegue dar o que a senhora precisa. E a senhora amaldiçoa ela. E aí é toda uma questão que ela quer parar de ser amaldiçoada porque ela não quer ir pro inferno. E aí ela corre atrás da mulher. E é legal. É bem divertido também. Se você gosta de filme de terror, é um prato cheinho esse. E é sobre o medo de ir pro céu. De ir pro céu. O medo de ir pro inferno. Ela não quer ir de jeito que nem que o raio se parta. Não quer ir pro inferno. Ela ia ganhar uma promoção no banco, ela ia ganhar muito dinheiro. Aí veio a mulher e amaldiçoou ela. É incrível, esse filme é divertido, gente, vocês têm que assistir. Medo do 666. Eu vou trazer dois aqui, que são bem óbvios. Annabelle, de 2014, tem muita simbologia do 666. É bem sobre isso. Annabelle também é divertido. Inclusive toda a saga da Annabelle... esqueci o nome dos dois, do casal que pesquisa The Conjuring. Assim, eu acho muito legal, é muito bem amarrado, é uma história bem divertida. Dá medo, ele tenta dar medo e ele não tenta ser nada além de que eu vou dar medo. Você vai pegar o medo do 666 e você vai acreditar. E eu acho muito legal, é uma série de terror que dá calafrio. Mas é divertido ainda também, porque a gente gosta dessa assustagem. The Omen, de 1976, se chama A Profecia, em português. E ele foi lançado no dia 6/6 de 1976. Então eles queriam fazer os 3 6 ali. E esse filme, O Presságio, ele é sobre isso mesmo. Tem muito a ver com o diabo retornando à Terra e o medo e tudo mais. Mas teve um reboot que eu lembro, eu era criança, eu tinha 12 anos. E eu lembro disso, que saiu no dia 6/6 de 2006.
chamado The Omen, e eles fizeram o 666. E eu lembro que foi, assim, um auê o lançamento. Tinha gente que não... Tinha pessoas que não queriam assistir o filme, não iriam assistir o filme no dia do lançamento. Iam assistir depois, no dia 7 do 6. Não no dia 6 do 6. Pois é. E tem 2 filmes que você não acredita que tem 666, e tem. Um deles é Pulp Fiction, de 94. É a senha do Marcellus Wallace, do Samuel Jackson. E a senha para abrir a mala é 666. E ninguém sabe o que tem dentro da mala. Esse é um dos temas de Pulp Fiction. Você não sabe o que tem e eles muito queriam aquela mala. E Lilo e Stitch, da Disney. Sim. Então, o Stitch, quem não sabe da história, nunca assistiu o desenho Lilo e Stitch, é uma menina do Havaí que ela encontra um alienígena, e esse alienígena cria caos igual a menina que cria caos na vida de todo mundo. E eles ficam amigos, entendeu? E é uma história fofinha da Disney, e é um alienígena fofinho, teve desenho depois. O filme é de 2002, eu fui mega impactado por Lilo e Stitch, amo de paixão até hoje. Porém, tem o nome do Stitch, quando ele foi criado, na história do desenho mesmo, era o projeto 626, o Stitch foi criado, né? Porém, o projeto inicial não era 626, era 666. O projeto do Stitch estava no roteiro. Obviamente, vieram críticas, em 2002 vieram críticas, e aí os roteiristas mudaram de 666 para 626. Ia ser um caos, por isso que saiu. Nossa, se eles tivessem lançado isso... Lilo e Stitch com 666 é difícil, né? Ó, tem ainda mais, e eu tenho vários, eu vou acelerar aqui pra vocês escutarem todos. Astrofobia, quem tem medo do espaço, não aquele outro do céu, nem que tem medo de ir pro céu. Eu sei que é muito confuso, tem várias fobias muito parecidas, mas esse é o medo do espaço sideral. Tem vários filmes também. A gente já falou de Alien. Alien fala sobre o medo do espaço, porque é um bicho do espaço que a gente não sabe o que é, que entra nas pessoas e explode as pessoas de dentro pra fora. Tem um filme de 1958. São 11 anos antes do homem ir pra Lua. A gente já tinha lançado coisas ao espaço. Eu acho que em 58 a gente já tinha pessoas que foram até a borda da Terra e voltaram. Não tenho certeza, façam suas pesquisas. Que se chama Ameaça do Outro Mundo. E é sobre também vão pro espaço e encontram um bicho, mas o bicho parece tipo um jacaré misturado com um urso, né? É um medo que a gente tem, que ele seja um bicho animalesco e coma a gente. Tem um outro filme incrível sobre o medo do espaço que eu acho que é bem mais realista, que é Gravidade, de 2013. Que ela se perde e fica presa no espaço, sozinha, assim. Então eu acho que esse da Interestelar também fala muito sobre isso, de a gente ir para um espaço sideral tão longe que a gente não sabe o que vai acontecer e aí tudo na Terra mudou e a gente tá no espaço. É um medo que a gente tem. E também tem um outro super real, que é O Primeiro Homem, de 2018, que conta a história do Neil Armstrong. A história real dele. E o clima que ficou na família dele, porque ele iria para o espaço. E era muito perigoso. Gente, em 1969... era outra vida. E eles estavam com muito medo de ir. Filmes que tem medo de dormir. Você conhece filme de terror clássico, A Hora do Pesadelo. Literalmente é sobre isso. Você dormir e alguém te atacar no seu sonho. Mas tem novos. Tem o Inception, A Origem, de 2010. Também fala isso. Que você dorme e alguém entra no seu sonho para colocar ideias na sua cabeça. E aí está a história do Inception, que eles vão entrando cada vez mais fundo dentro dos sonhos, até que é outra coisa igual do espaço. Aí a Terra já é outro lugar, eles estão em um lugar tão longe que ninguém entende mais. E tem também Harry Potter, medo de dormir. O Harry Potter sempre tem pesadelo com o Lord Voldemort. Sempre. E eles falam isso no Harry Potter 3 bem claro, que tem um episódio que ele não consegue dormir. Um episódio. Dentro do Harry Potter tem uma cena que o Harry não consegue dormir. Ele tá
vendo o Pedro Pettigrew no mapa dele. E, inclusive, o Ron acorda e tá tendo um pesadelo, falando que tem aranhas perseguindo ele. Então, o tema de pesadelo e medo de dormir acontece várias vezes no Harry Potter. Até o último, porque até o último ele fica com o Voldemort na cabeça dele. Tem aquele filme... Eu vou trazer um link sobre esse de dormir, que é aquele filme The Invasion, Os Invasores, com a Nicole Kidman, que ela não pode dormir. Eu acho que é Invasores, eu não tenho certeza se é, eu acredito que é. Mas que é um filme assim. É uma bactéria do espaço, olha lá, medo também do espaço, que vem para a Terra e eles contaminam as pessoas no sono, e daí as pessoas não podem dormir. E daí tem todo o estresse da Nicole Kidman, que ela não pode dormir. Enfim, trouxe meu link. Eu adorei, é um filme sobre insônia que eles colocaram o medo do espaço junto. Veja como o cinema é incrível, ele cria situações que não acontecem e criam e se fica na cabeça. É um tratamento às vezes? É dá novas ideias? Dá também. Gatilho. Gente, medo de palavras grandes, eu não sei. É muito difícil aparecer isso em algum filme. Acho que tem esse filme muito específico. Eu trouxe 2 filmes com 2 personagens que não sabem ler e teriam medos de palavras grandes. Um é Leon, The Professional, de 1994. É Leon, o profissional em português. A Natalie Portman ainda é bem criança nesse filme. E aí toda a família dela morre, e aí quem cuida dela é um assassino de aluguel. Só que esse assassino de aluguel não sabe ler. Então tem esse personagem que talvez teria medo de ler. E também tem em A Bela e a Fera, de 2017, o Gaston não sabe ler. E isso eu acho que é falado no filme de 2017, se eu não me engano. E provavelmente ele teria medo de palavras grandes. Medo de beijar. Difícil também, tem muito beijo em filme. A gente gosta de ver beijo. Mas eu trouxe o Virgem de 40 anos, de 2005, que é uma comédia. Não é um filme que vai lidar com medo de uma forma real. Ele usa muito estereótipo, ainda mais por ser de 2005, deve ter várias piadas ali que não envelheceram muito bem. Mas o Virgem de 40 anos, que conta a história, literalmente, de um virgem de 40 anos. Não do signo, gente, tá? Não é o signo que a gente tá falando aqui. Só pra deixar bem explicado. Medo de espelho. Sinais, de 2002. Toda a série de Sexta-feira 13 tem espelho. Black Swan tem espelho, que ela lida muito com a imagem dela mesma, né? Assim, a gente pode até falar Doctor Strange Multiverse of Madness, né? No multiverso da loucura. Tem uma cena de espelho que ela fica com medo e ela põe a mão no espelho e volta. Então, às vezes a pessoa tem medo que o espelho quebre e vá em cima dela. Mas uma coisa que se acha que não vai ter, eu não achei nenhum com medo de queijo em si. Mas a gente tem muito filme que fala sobre medo de comida. Isso me surpreendeu porque eu acho que eu nunca tinha parado para pensar no quanto a gente envolve comida nos filmes. Tem vários. Se você for ver, o estúdio Ghibli, que é basicamente a Pixar do Japão, que é um estúdio de animação famosíssimo do Japão, eles colocam muito isso, mas a comida sempre tem um teor feliz, né? Um teor de casa, de conforto, da alimentação, de comer bem. Então a comida é sempre muito bonita no filme. E eu trouxe alguns filmes que usam a comida, o ato de comer, de um jeito que dá medo. A gente tem um filme de 2019, que está no Netflix, chamado A Plataforma. The Platform em inglês. Se vocês quiserem saber, The Platform, a plataforma bem diretão. Esse filme, ele assim, tem várias camadas de pessoas e vem comida, e as pessoas de cima comem, e essa plataforma vai descendo nessa sala, que as pessoas estão presas, e as outras pessoas só vão comendo os restos da comida. Pra ser bem sincero,
fala mais sobre capitalismo do que comida, mas usa a comida de uma forma bem visceral, assim, sabe? Bem animalesca, de comer e deixar o resto para as pessoas. E as pessoas só comem os restos, as outras pessoas mais de baixo roem os ossos, comem o que sobrou da salada. Também não é um filme muito agradável de ver comendo, mas fala sobre isso. Em contrapartida, eu trouxe um filme muito bom, chamado Grave, é Raw em inglês. É uma tradução, não é literal a tradução. Grave, de 2016. Essa história é muito legal, é um filme de terror, já avisando. E é uma menina vegetariana que entrou no curso de veterinária. Né? E porque ela ama muitos animais, essa é a ideia dela. E aí ela não come nada que vem de carne, nada. Ela acho que é até vegana, se não me engano, no filme. Não tenho certeza. Mas lida com essa questão do medo da pessoa comer a carne em si. Ela não quer. E aí, logo no começo do filme, assim, é o plot inicial do filme, ela é forçada a comer carne de porco, se não me engano, em algum trote na faculdade, no começo. E ela desenvolve um distúrbio que ela começa a comer muita, muita, muita carne, mas ela quer comer carne humana. E aí ela vai de vegetariana pra canibal. Porém, ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela não sabe também por que isso aconteceu. Mas ela precisa comer. Aí você já consegue imaginar tudo que possa acontecer, né? Ela é uma menina normal de seus 18 anos que entrou na faculdade e de repente ela tem instintos canibais. É um filme bem legal. Tem um final que você não tá esperando. Nem você, Juliano, que tá me olhando agora, nem você que tá me ouvindo. Vocês não esperam o final e eu não vou contar. Vocês têm que assistir. E aí, eu acho que falar de medo de comida, falar de canibal e não falar de O Silêncio dos Inocentes não faz o menor sentido. Que lida muito com essa questão. Tem muitas questões em Silêncio dos Inocentes. O filme é maravilhoso. Ganhou o Oscar exatamente pela maravilha que é esse filme. É tenso, é interessante, é uma coisa complexa e é muito, muito legal. E tem séries, tem Hannibal, que foi 2003 a 2015, teve 3 temporadas. Gente, Silêncio dos Inocentes deu muito pano pra manga. Hannibal Lecter tá aí até hoje. A gente adora entender esse personagem, ele é um personagem super complexo e fala do medo da comida também. Tem essa questão do ato de comer e de toda essa aversão que você vai sentir por ele falando das coisas. E também a gente tem os filmes de comida, que são os absurdos, que ninguém tem medo, mas que as pessoas fazem. Não sei, eu acho que as pessoas devem fumar maconha e aí falar assim, caralho, eu tive uma melhor ideia da minha vida, e ela escreveu o roteiro, e por algum motivo todas as pessoas em volta daquela pessoa falaram, é uma boa ideia pra fazer um filme, vamos botar dinheiro e fazer esse filme. Então, isso aconteceu em 1978, faz um tempo já, que é o Ataque dos Tomates Assassinos. Pois é, não preciso explicar mais nada, né? Aí em 2016... tem vários, se você procurar, tem cebola, eu acho que tem todas as saladas possíveis atacando as pessoas, né? Eu acho que a pessoa que não é vegetariana e tem medo de ter que ser vegetariano, que todos os vegetais atacam as pessoas. E tem também o Ataque dos Donuts Assassinos, de 2016, esse é mais novo. E tem o Thanksgiving. O que tá acontecendo, né? Thanksgiving é de 2016 também. Assim, os outros eu não vou nem falar, né, gente? O nome dos filmes você já vai entender o filme inteiro e com certeza vale a pena assistir. Eu adoro esses tipos de filme. E o Thanksgiving, pra quem não sabe, Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, se come peru. Não é no Natal, o peru vem um pouco antes, vem em novembro. E esse filme Thanksgiving, killing é matar, thanks é de Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graça. Um nome bem... Desculpa, gente, bem sem graça. Mas, assim, esse filme é sobre perus que morreram assados, mas eles retornam à vida e querem matar as pessoas por matarem eles. Sem comentários. Tá, eu não vou mais... Eu vou pra próxima. Eu não vou comentar. Mas, assim, tem muito, muito filme de medo. Eu preciso terminar com o peru que mata as pessoas, gente. Não tem. Eu não vou falar mais nada depois disso. O Ataque dos Tomates Assassinos.
o ataque dos Donuts assassinos e o ataque dos peru de Natal que voltam pra te atacar, eu não tenho mais nada pra falar pra vocês hoje. Eu acho que tem que parar por aqui, porque assim, o nível de informações que as pessoas não precisam reter já passou de todos os limites. Já passou dos limites. Eu amo trazer coisas que não vão... informações que não vão agregar quase nada, a não ser expandir a sua cabeça para que o mundo faça um pouco mais sentido para você. Esses filmes não vão fazer isso. Mas que eles são divertidos, eles são. Bom, amigo, de todas as nossas fobias faladas nesse episódio, qual foi a que você mais achou curioso? Eu acho que de umbigo. Porque até agora a minha cabeça ela ainda tá tipo assim, não consegui entender. Me conta de novo. Aí a pessoa tem medo de umbigo. Aí a minha cabeça faz, não consegui entender ainda. Então eu tô nessa, eu vou ter que dar uma pesquisada um pouco mais nisso. Até o medo do queijo, da comida, que eu achei um pouco estranho, eu achei que passou. Essa é a minha. A turofobia, pra mim a turofobia é a mais curiosa, assim, que é do queijo. Eu entendo que talvez venha de um trauma que a pessoa passou, mas realmente é algo muito curioso. São medos muito específicos, né? Assim, eu espero que se você tenha um medo, você nosso ouvinte, que está aqui ouvindo, se você tem alguma fobia, vamos tratar. Você pode começar assistindo um filme. Pesquisa sua fobia em um filme e veja o que acontece. Veja se seu psicólogo deixa, né? Porque pode ser um gatilho. Pois é. Pode ser um gatilho, então cuidado. É aquela coisa do disposição, né? A terapia de exposição. Pode ser que seja bom. Pode ser que seja pior do que você pensa. Então, assim, vamos com calma, né? Não tenha cuidado. Cuide das suas fobias, cuide dos seus medos. Eu vou deixar aqui a pergunta. Se você tem algum medo que é muito curioso, a gente não está aqui para julgar ninguém, porque, né, eu sou a louca do medo do inseto, o Lu tá com medo de subir uma escada sem corrimão. Conta pra gente nas redes sociais o seu medo, vamos conversar sobre. Esse episódio foi escrito por Daniel Fantinelli, Juliano Jorge, Luigi Mancelli e editado por Daniel Fantinelli. As minhas redes sociais estão na descrição, mas basicamente é @JulianoJRG ou JulianoJJ e as suas, amigo. A minha é @Luigi Mancelli em todas agora, eu atualizei. Olha, ele unificou. Eu tô nesse processo. O nome e sobrenome é ainda um pouco complicado, então dá uma olhada também nos links. E você vai achar minhas redes sociais lá e eu vou adorar ter novos seguidores. Em todas, qualquer rede social. Só entra e manda um oi que eu falo com você. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio.